Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Política Sem Políticos. Estamos aqui de volta comigo, o professor Bruno Lorenzini, o meu querido amigo professor Wagner Gondim, meu querido amigo professor Érico Duarte. Estamos aqui reunidos novamente para mais um tema político, um tema de política, de teoria geral da política e de questões políticas, sem falar necessariamente dessa nossa política partidarizada do dia a dia. Então, o grande objetivo, como eu sempre falo, desse podcast é trazer conhecimento, partilhar ideias, para que todo mundo aí forme a sua opinião, a sua convicção sobre os temas políticos do nosso dia a dia. Então, e hoje temos outro tema que acaba fazendo parte muito da vida política no Brasil, que é a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa, para quem não conhece, a Lei Complementar 135 de 2010, o Wagner, que é nossa referência aqui para números e projetos, enfim, ela trouxe novas hipóteses de inelegibilidade, né? Então, são circunstâncias, condições em que, eventualmente, um candidato que vá participar das eleições, ele acaba sendo bloqueado, impedido por algumas hipóteses que estão descritas nessa lei, na Lei da Ficha Limpa. São várias hipóteses, mas talvez uma que tenha chamado muita atenção é o fato, por exemplo, de pessoas que tenham sido condenadas por alguns crimes em segunda instância, mas sem trânsito em julgado, ou seja, não houve o esgotamento, né, da discussão no judiciário, mas a pessoa já foi condenada por um tribunal, ela fica impedida de participar das eleições, né? Tivemos casos clamorosos dessa situação, como foi, por exemplo, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve a sua participação impedida por ter sido condenado em segunda instância. Então, é esse tipo de contexto, mas trazendo aqui para um panorama geral sobre como a Lei da Ficha Limpa é aplicada hoje. Então, para começar um debate aqui nosso, né, eu vou perguntar para os nossos professores quais vocês acham, como vocês enxergam no primeiro momento a Lei da Ficha Limpa, né, e qual talvez a grande polêmica que ela traz. Então, sei lá, Wagner, para a gente começar. Vamos lá. Acho que um primeiro ponto importante, né, o professor Bruno já falou sobre isso. Quando a gente fala de inelegibilidade, a gente está falando basicamente de algo que a gente chama de direitos políticos negativos, ou seja, são situações que vão impedir que algumas pessoas possam se lançar como candidatos e receber o voto dos seus concidadãos. E aí a nossa Constituição, ela expressamente estabelece algumas situações de inelegibilidade que estão previstas na própria Constituição, lá no artigo 14, seus parágrafos, e o parágrafo 9º fala expressamente que lei complementar poderá criar outros casos de inelegibilidade. Então, quando a gente olha para a Lei Complementar 64 de 90, que é a lei das inelegibilidades, e para a Lei Complementar 135 de 2010, que alterou a Lei Complementar 64 de 90, o que a gente vê no primeiro momento é um exercício que decorre da própria Constituição. Então, a criação de cláusulas, digamos, de impedimento para barrar pessoas que são consideradas como violadoras da boa-fé, da moralidade administrativa, a gente consegue enxergar isso como uma forma de cumprir a própria Constituição. Mas, de outro lado, a gente tem, acho que, alguns pontos polêmicos e talvez o principal ponto polêmico é discutir essa questão relativa à necessidade ou não do trânsito em julgado. E aí, por mais que o Supremo já tenha decidido que essa regra ela é constitucional, a gente consegue ver na prática situações em que pessoas foram condenadas por um tribunal em segunda instância e depois as condenações foram, por exemplo, anuladas, como foi o caso do Lula, né? Então você retirou alguém de concorrer numa eleição e aí, de novo, a gente não está fazendo juízo de valor do candidato, podia ser qualquer candidato, mas o fato é a decisão não havia transitado em julgado. E no momento em que a candidatura dele é apreciada, ele estava inelegível e depois ele não está inelegível. Então você retirou alguém da candidatura e impediu que a população, que o povo pudesse votar naquele candidato. E aí o segundo dilema é se essa asepsia, essa limpeza da política com uma ideia de moralidade objetiva, se ela corresponde à melhor escolha dentro de uma ideia de democracia. Por quê? Porque quem tem que escolher, no final das contas, quem vai ser o candidato, quem vai ser escolhido é o povo. E aí você está contrastando uma ideia de legitimidade democrática
com uma pretensão de correção da política, ou seja, o Congresso Nacional no Brasil vai definir em quais situações alguém pode ou não pode ser candidato. Então, acho que a grande balança da lei da ficha limpa é essa, é a gente colocar no prato se no final das contas o cidadão é suficiente em termos de capacidade para escolher ou não o melhor candidato, ou se a gente precisa, digamos, ser como uma babá e falar assim, olha, esses aqui não, você pode escolher o resto. Acho que esse é o grande ponto. Mas né? E até para passar para o Érico, qual o contexto, né, de surgimento disso, Érico? Porque se você pensar, eu acho que esses pontos que o Wagner trouxe é realmente um paternalismo, né? Parece uma discussão assim de bom, vamos tutelar que tipo de moral e que tipo de candidato que nós queremos ter, enfim. Qual o contexto de surgimento dessa lei? Perfeito. E assim, embora eu não tenha tantos anos de vida assim, desde que eu nasci eu ouço todos reclamarem de políticos, né? Da política e dos políticos. É uma reclamação geral, né? É um consenso aqui na nossa democracia. E então, o que se pretende fazer? O que se pretende quando se estabelece uma lei, denominada Lei da Ficha Limpa? O que se pretende é um filtro para que aqueles que nos representam, para que haja um filtro antes do filtro, né? Antes do filtro final, que são as eleições. Então, os candidatos, passarão por um filtro prévio que, na minha opinião, deveria ser feita pelos partidos políticos, né? E não são. Os partidos políticos, na realidade, entram naquele vale-tudo de lançar o candidato mais popular, né? Em termos assim, de popularidade, de ser conhecido, né? Antes era para puxar votos, agora não mais, mas os partidos acabam entrando nesse vale-tudo e a questão da moralidade acaba ficando em segundo plano, né? Então vamos lembrar o seguinte, todo ordenamento jurídico prevê uma regra, né? A gente tem que pensar que existe a regra e existe a exceção. A regra do nosso sistema é a elegibilidade, né? Desde que o candidato preencha lá os requisitos para a capacidade eleitoral passiva, deve ser elegível. E as exceções são as inelegibilidades. Então, essa lei, né, já opinando previamente aqui, a lei ela deve ser sempre vista e aplicada com cautela. Né? Agora, ela surge num contexto também, eu acho que vale a pena a gente trazer esse contexto, porque eu lembro que é um dos poucos projetos, né, a Lei da Ficha Limpa, que veio de uma iniciativa popular. Exatamente. Vamos lá. Como que a lei surgiu? Em 1997, a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, lançou um movimento de combate à corrupção, ficou bastante conhecido. E de lá, esse movimento foi, de certa forma, durante o tempo esquecido e acabou ganhando bastante força depois do conhecido mensalão, né? Aquela situação toda ficou conhecida como mensalão. Isso foi em 2006. Né? Em 2009, ou seja, estávamos aí no governo Lula, vamos lembrar que em 97 estávamos no governo Fernando Henrique, no segundo mandato do governo no primeiro mandato, aliás, do governo Fernando Henrique. Em 2009, esse projeto chega à Câmara dos Deputados, né, com 1.600.000 assinaturas físicas. Né, vamos lembrar que naquele tempo não existiam, aliás, não se tinha facilidade de assinaturas digitais que já existiam. Mas foi 1.600.000 assinaturas físicas, mais 2 milhões de assinaturas pela internet. O projeto chega à Câmara dos Deputados, né, com bastante clamor popular. Né, iniciativa popular com muito clamor. Na Câmara dos Deputados, esse projeto foi relatado pelo então deputado José Eduardo Cardoso, né, posteriormente ministro da Justiça no governo Dilma, e foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado em votação de urgência por unanimidade. Então ela entra, né, a Lei da Ficha Limpa, em vigor em 2010, passa a ser aplicada a partir de 2012 nas eleições municipais. Em 2014 são as primeiras eleições gerais, né, onde elegemos governador, deputado estadual, deputado federal, presidente da República e senadores, em que a Lei da Ficha Limpa passou a ter realmente eficácia e vigência. Érico, só um parêntese, né, que acho que é interessante a gente fazer esse registro. A Lei da Ficha Limpa, inclusive, é um dos poucos projetos de lei que surge de iniciativa popular no Brasil
embora ela não tenha sido chancelada como iniciativa popular. Por quê? Porque a Constituição estabelece lá no artigo 61, parágrafo 2º, que qualquer cidadão pode apresentar um projeto de lei, mas você precisa reunir assinaturas de 1% do eleitorado nacional, distribuído em 5 estados e com não menos do que 0,3% em cada estado. Então é muito difícil você conseguir essa quantidade de assinaturas. Mas foi um momento em que a gente conseguiu, para aquela época, o fato de ser assinatura física foi uma quantidade gigantesca de pessoas que estavam lutando contra a corrupção. E aí, esse projeto chega lá na Câmara dos Deputados e um deputado, não lembro qual deputado, ele encampou o projeto. Ou seja, ele assumiu o projeto e apresentou como se fosse dele, porque o requisito formal da lei não tinha sido criado. E aí, trazendo só para dados atuais, né? Fevereiro de 2025 agora, acho que a CNN fez um levantamento e quase 7 mil candidaturas já foram barradas, né, pela aplicação da lei da ficha limpa nesses últimos 15 anos, fazendo essa asepsia da política, essa tentativa de limpeza, né, de você retirar do jogo da política pessoas que quebram as regras do jogo eleitoral. E aí vem um contraponto, que inclusive a gente vai poder explorar, que é justamente o fato de que qualquer eleição ela é movida por princípios. Para a gente ter uma eleição democraticamente aplicada, não é só fazer eleições, mas é fazer eleições com alguns princípios. E um dos princípios é a igualdade na competição. E quando você coloca alguém que, por exemplo, é conhecido como alguém que já frauda as eleições, que abusa do poder econômico, que abusa do poder político, e essa pessoa vai concorrer, as pessoas que estão votando nessa pessoa não sabem o quanto essa pessoa desequilibra a competição. E aí é por isso que talvez exista também esse paternalismo que eu apontei, mas que eu já faço contraponto aqui para a gente começar a desenvolver. Eu acho que vale a pena explorar um pouquinho essa ideia, né, do paternalismo na política, enfim, o que realmente está em jogo aqui. Porque normalmente, quando a gente pensa na lei da ficha limpa, já vem piscando, né, na cabeça das pessoas, ainda mais quem não conhece a lei mais a fundo, é do sujeito, do corrupto, que ali foi condenado por um crime grave, que já foi condenado no tribunal, quer dizer, que está ali aguardando às vezes um recurso nos tribunais superiores, que é extremamente equipado com advogados, que quer ser candidato e está sendo barrado ali por aquilo. Quer dizer, a ideia mais popular é essa, né? De que a lei da ficha limpa ela barra aquele grande corrupto que tem ali muito claro uma condenação. Mas na prática, né? E eu acho que esse é um ponto interessante, a gente vê muitas candidaturas sendo barradas, por exemplo, por situações como um prefeito, né? Que teve ali uma conta rejeitada pelo Tribunal de Contas. Ou então, pelo Tribunal de Contas não, no caso de prefeito, pela Câmara de Vereadores, né? Ou então, eventualmente, uma condenação a uma rejeição de contas no Tribunal de Contas, dependendo de cada situação, né? Não vou falar aqui de todas. E aí, quando você analisa concretamente, a pessoa pode ter tido um erro de gestão, pode ter tido, quer dizer, uma situação ali que, quando você analisa do ponto de vista objetivo, né? É muito diferente daquele grande corrupto que está sendo ali. Você vê que às vezes tem uma discussão ali, olha, houve uma falha na contratação, no concurso público, quer dizer, isso gerou para quem a gente vai falar sobre isso em algum episódio futuro, mas né, a lei de improbidade administrativa, que é outra lei também que busca aí esse patamar da moralidade na gestão pública, ela exigiu de uma forma muito clara que, para que haja uma condenação de improbidade, exista a figura do chamado dolo específico, que é realmente aquele intuito de ser ímprobo, né? De realmente enriquecer ilicitamente, desviar os recursos. A lei de improbidade, ela dialoga muito com a lei da ficha limpa. Então, a gente tem assim uma tendência atual de tentar separar o joio do trigo. E eu acho que a lei da ficha limpa, ela acaba muitas vezes não fazendo isso de uma forma adequada, e você vê candidaturas sendo impedidas por situações que, quando você coloca de um lado a democracia, né, o exercício da capacidade eleitoral passiva, que é um elemento de democracia, e você vê por que aquela pessoa está sendo impedida, você chega nessa situação um pouco desequilibrada. Posso dar um exemplo para ilustrar? Claro. Eu já tive na minha carreira, eu já defendi uma causa que era a seguinte: uma prefeita do interior de São Paulo, eleita, que teve seu mandato cassado por um ato de improbidade
praticado pelo seu vice no mandato anterior. Né? Então, vamos ver. A prefeita foi eleita, ela não tinha nada a ver com o mandato anterior, ela não fazia parte da chapa, não fazia parte de qualquer, não tinha qualquer cargo no executivo. E o o prefeito anterior, que foi seu vice, existe uma questão ali relacionada a casas populares, né, improbidade administrativa, essa foi a ação. E que foi, inclusive, nesse caso, foi julgado pelo TCU, porque tinha verba proveniente do governo federal. Existiu ali uma polêmica se a competência se deveria caber ao TCU ou à Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores absolveu, mas o TCU julgou procedente a ação de improbidade administrativa. Lembramos, contra seu vice. E quem acabou sendo... rejeitou as contas, né? Rejeitou as contas, não a improbidade em si, mas rejeitou as contas, isso, indicando exatamente. Que tinha praticado a improbo. Isso, um ato ímpro de rejeição de contas. E quem acabou sendo cassada foi a prefeita, né? Claro que o vice-prefeito fazia parte da chapa, mas aí fica essa questão que foi levantada bem levantada pelo Bruno, aliás. Será que é justo um mandato que foi, né, legitimado, um mandato popular, afinal de contas a prefeita foi eleita, né? Ela foi o princípio básico da democracia, que é a eleição dos nossos representantes. Então a população escolheu aquela prefeita para representar, né, o executivo, o executivo municipal. Ela acabou sendo cassada por um ato de rejeição de contas do e se você considerar, um desequilíbrio. Quando a gente joga dentro de uma equação política, porque quando você tem essa amplitude, né, de possibilidades de você impedir uma candidatura, você gera uma porta para uma manipulação. Então, exatamente. A gente pode pensar, e se a gente pensar num contexto aí do interior, de uma cidade pequena, onde você tem grupos políticos... Sim, muito fortes. Né? O que me chamou a atenção só foi, na cidade as pessoas perguntavam para mim, para a prefeita, seu doutor, mas por que a prefeita foi cassada se quem eventualmente praticou aí o ato, quem teve as contas rejeitadas foi o ex-prefeito, mas eu votei na prefeita. Né? Então a população, né, não conseguiu entender. Mas é interessante também a gente lembrar, inclusive, do contexto da ficha limpa, porque ela recebeu mais de 20 emendas só no Senado, salvo engano. Sim. Então, assim, o projeto que foi apresentado inicialmente, de iniciativa popular, ele passou e pode passar, isso está previsto na Constituição, quem faz a lei é o Senado, é a Câmara, mas também passa por trás de outros interesses, de outros grupos políticos que amoldam a legislação para garantir os seus próprios benefícios, né? E aí você percebe como isso... é objeto de manipulação, por quê? Porque agora a gente tem uma nova rediscussão sobre a lei da ficha limpa aqui de novo. Talvez seja o caso da gente rever, inclusive, para adequar ela à nova visão da nova lei de improbidade, porque agora a nova lei de improbidade só trata do dolo. E você tem situações da lei complementar 64 de 90, alterada pela lei da ficha limpa, inclusive que alguém cometeu um crime ambiental, a depender da pena, pode também ficar inelegível. Não que não seja... uma ideia de... Enfim, mas a responsabilização é diferente. Não, e eu acho que tem, aí, ampliando um pouco a nossa reflexão, né? Você percebe como a criação de ferramentas de burocracia, burocráticas, né? O exercício de um poder burocrático, que, enfim, você está aumentando exponencialmente o poder, por exemplo, a repercussão de um órgão de contas. Não estou falando que um órgão de contas não é importante, né? Mas ele acaba influenciando, talvez, na ferramenta democrática, né? Você acaba exponenciando situações onde uma decisão, por exemplo, de um órgão como o judiciário, enfim, que está julgando ali um caso concreto, ainda sem uma decisão final, você acaba... permitindo consequências político-eleitorais. Então, esse aumento que a lei da ficha limpa faz e acaba abarcando situações que muitas vezes são muito diferentes, você tem um déficit democrático. Agora, é claro, a gente começa a enxergar discussões, por exemplo, pessoas que são acusadas de ter envolvimento com organização criminosa. Né? Esse tema está batendo lá também no TSE, nos tribunais eleitorais, enfim. O problema da inelegibilidade, ela é central para nós, né? Esse parâmetro da moralidade, que eu acho que é o que a lei da ficha limpa quer representar, a gente tem que entender como Estado e como democracia, como é que a gente vai
trabalhar isso. Você tem ferramentas, você tem parâmetros que podem ser muito mais fechados. Olha, o sujeito tem uma condenação criminal com trânsito julgado, ok? Agora, quando você amplia esse leque, aí você acaba, de certa forma, abrindo espaço para essas manipulações. Que eu acho que é um Essa perigo. ampliação de leque que é perigosa, né, Bruno? Por isso que eu digo que, como é uma lei excepcional, no sentido de estabelecer exceções à regra da elegibilidade, toda vez que se amplia esse leque, toda vez que se traz conceitos abertos, corre-se um grande risco de mexer ali num dos pilares mais importantes da democracia, né? Que é a representação. Exatamente. Agora, vocês, pensando um pouquinho, a gente sabe que tem propostas de alteração, né? Então, por exemplo, para quem não sabe, né, algumas das elegibilidades elas duram ali o prazo de 8 anos. Até depois da... Né? E hoje há propostas de diminuir esse prazo ou de tentativa de talvez restringir as hipóteses. Qual a leitura o que deveria guiar uma reforma, por exemplo, da lei da ficha limpa? Olha, acho que, de novo, né? Acho que o ponto central a gente tem que ter instrumentos de responsabilidade político-eleitoral compatíveis. Então, a gente teve uma revisão da lei de probidade administrativa, talvez seja o caso de repensar as próprias hipóteses da inelegibilidade a partir dessa nova visão que veio da lei da ficha limpa. Agora, o que não pode acontecer, e aí a gente precisa ficar atento a isso, é o Congresso tentar se valer da possibilidade de alteração legislativa para tentar beneficiar grupos políticos ou pessoas que foram, por exemplo, declaradas ou decretadas inelegíveis, né? E aí, assim, o Congresso tem a prerrogativa de alterar a lei da ficha limpa como ele quiser? Tem, desde que respeite a Constituição. A Constituição ela não estabelece o padrão de moralidade. A Constituição não estabelece qual é o prazo que é considerado como razoável. Mas se a gente parar para pensar a partir de uma perspectiva de legitimidade democrática, de compatibilidade democrática, é um assinte você reduzir um prazo de 8 anos que está previsto para 2 anos, que é uma das propostas, por exemplo, que foi apresentada num PL pelo Bibo Nunes, que é do PL do Rio Grande do Sul, que quer reduzir o prazo de 2 anos. E 2 anos não é 2 anos após o cumprimento da pena, não, 2 anos após o julgamento do caso que resultou na elegibilidade. Então, alguém que, por exemplo, prazo menor até, né, Wagner, do que estabelecia a lei complementar anterior. Exatamente. Então, E aí, o que você quer? Bom, então você não vai poder concorrer, sei lá, você foi decretado inelegível numa eleição para a presidência da República em 2022. Então, aplica-se o prazo de 2 anos, na próxima eleição de 2026, a pessoa que ficou ali já vai poder concorrer de novo. Então, ela não fica afastada nem por uma eleição. Ou seja, na prática, o que se está acontecendo é você está anulando completamente a aplicabilidade da lei da ficha limpa. Para quê? Para permitir que alguém que quebrou as regras, que burlou as regras do jogo, né, possa entrar no jogo. Porque tem uma compreensão equivocada também das pessoas de que o judiciário, sobretudo do TSE, né, que é o órgão máximo da Justiça Eleitoral, que ele abusa das interpretações com relação à lei da ficha limpa. Olha, a gente pode discutir sim alguns casos específicos, alguns casos polêmicos, mas se você analisa a jurisprudência do TSE é sempre quase no sentido de você restringir ao máximo a interpretação. Você não pode aplicar interpretação extensiva das hipóteses de inelegibilidade. Né? Agora, existe uma diferença entre interpretação extensiva e uma interpretação que, por exemplo, visa coibir pessoas que praticam, por exemplo, a tese do abuso de direito. Sim. Um exemplo, a fraude à cota de gênero. Né? Porque a legislação eleitoral estabelece. É preciso que se tenha, no mínimo, 30% de um gênero e 70% do outro. Os homens chamam de cota das mulheres porque eles partem do pressuposto que 70% é de homem e 30% de mulheres. Mas não existe esse nome. É cota de gênero. Então, a cota de gênero estabelece. E aí, o que os partidos fazem? Jogam candidaturas laranjas, que foi o que se aconteceu no Brasil por muitos anos para cumprir a cota, mas as mulheres não faziam campanha. Então, na prática, o que você tem é um abuso de direito. Então, o TSE, quando vem, analisa e fala, olha, você está burlando uma regra da Justiça Eleitoral para se beneficiar, e aí ele vai lá e dá uma decisão, por exemplo, gerando uma inelegibilidade ou algo do gênero, isso não é uma interpretação extensiva. Então, e aí, isso decorre do quê? Da amplitude que, às vezes, a lei da ficha limpa estabelece. E aí, então, a gente tem que começar a rever. Porque se você quer que a própria Justiça Eleitoral tenha decisões mais, digamos, afinadas ao texto, você precisa, então, restringir as hipóteses do texto. Mas é um risco deixar isso também na mão só do judiciário, né? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto, e eu acho que a gente vai voltar numa discussão
sobre isso. Então, o nosso modelo escolheu o modelo de justiça eleitoral. Então, Sim. nós temos um ramo do Poder Judiciário exercendo jurisdição sobre essas questões político-eleitorais. Então, se isso é bom, se isso é ruim, eu acho que é uma discussão acadêmica, mas, de forma geral, nós temos uma justiça eleitoral que funciona, que é muito ativa e que tem uma influência tremenda, né, nas eleições. E ela tem uma influência aqui no sentido de que ela organiza, ela orienta, ela busca trazer os parâmetros, as resoluções, um poder normativo. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que quem compõe a justiça eleitoral são juízes, não são eleitos, não são órgãos políticos, né? Então, eu acho que esse debate é um debate que acaba, a lei da ficha limpa, ela acaba sendo talvez um dos campos em que há acho que esse conflito mais claro de Mais um latente, órgão judicial formado por juízes, um corpo técnico, julgando questões muitas vezes que envolvem questões políticas, né? E isso é, de certa forma, problemático. Vocês não acham isso? Vamos lembrar só o seguinte, né? Porque a gente fala aqui também no nosso podcast para operadores do direito, para pessoas que não são operadores do direito, mas têm a política como tema de sua predileção. Toda norma que se insere no ordenamento jurídico, ou seja, quando uma lei vem integrar o ordenamento, ela deve ser geral e abstrata. Né? Geral e abstrata. O que significa isso? Que a lei, e quando eu digo lei, eu já incluo aí também as emendas, né? Os remendos que se pretendem fazer na lei da ficha limpa, que se cogita de fazer. A lei não pode ser elaborada e nem promulgada para beneficiar ou para prejudicar uma pessoa, um grupo, quem quer que seja. Se a lei já vem com esse escopo da sua origem, ela já é por si só inconstitucional. Né? Então esse é um grande desafio. A justiça eleitoral, fale-se como quiser, se quiser falar da justiça eleitoral, mas o nosso sistema eleitoral, a justiça eleitoral, é um dos mais elogiados do mundo por respeitáveis órgãos internacionais. Então, claro que vai existir sempre esse conflito de a justiça ser aplicada por seres humanos, do sistema judiciário ser composto, né, por seres humanos. Isso não é só um privilégio da justiça eleitoral, isso existe em todos os setores e no mundo inteiro. Né? O importante é a gente não viciar as origens, ou seja, não pensar em estabelecer um ordenamento, uma lei, já pensando ali na frente, não, mas aí na frente a justiça eleitoral vai aplicar essa lei assim ou assado. Não, aí partindo desse pressuposto já se tem um vício, né? Me parece, né, que quando a gente pensa nos resultados da justiça eleitoral como em termos de qualidade das eleições e a rapidez, por exemplo, que a gente tem apurações, enfim, como todo esse processo se desenvolve, o processo eleitoral, eu não tenho dúvida que eu acho que o sistema nosso é um sistema que traz resultados positivos. Agora, quando a gente pensa numa norma como a lei da ficha limpa, a gente está aí atuando no coração da democracia, porque a gente está falando de quem pode se candidatar ou não, né? Sob um crivo, que é um crivo que envolve um patamar moral. Aí você fala, bom, mas quem fixou esse patamar moral foi o legislador da lei da ficha limpa. Mas, como quem no final das contas vai aplicar essa legislação é o judiciário, a gente tem essa certa transferência, né, de talvez aí o equívoco esteja na lei, de abrir demais, né, mas realmente da justiça eleitoral ela tendo um papel decisivo no final em dizer quem vai ou não poder se candidatar sob critérios que nem sempre são critérios que, se você analisa num ponto de vista abstrato, olha, é um sujeito que teve lá um problema numa rejeição de contas, o dolo é duvidoso, tem essa possibilidade que o Wagner falou bem, olha, isso pode ser revisto, né? Isso pode ser anulado num segundo momento. E eu acho que tem um ponto também que é interessante, né? Que assim, óbvio que isso depende sempre do contexto político de cada país, mas no caso do Brasil, por exemplo, a gente tem uma influência religiosa muito forte nas eleições.
E o TSE, por exemplo, tem uma jurisprudência muito forte de reconhecer a figura do abuso do poder político religioso, que não é uma figura que está expressa na lei da ficha limpa. Então, é uma interpretação que vem da jurisprudência do TSE no sentido de que, olha, se você tem abuso, por exemplo, o uso da máquina religiosa para a captação de votos, isso é abuso do poder político e o candidato que se vale disso. E aí você tem, inclusive, essa figura do abuso do poder político religioso. E hoje, agora, você tem a questão do abuso do poder midiático por meio da desinformação. A gente teve a primeira cassação lá do deputado Eduardo Francischini, né, em razão do uso de desinformação, e a gente teve agora da Carla Zambelli aqui pelo TRE de São Paulo, que também é uma figura que, vamos lá, abuso do poder midiático está dentro da Lei Complementar 64 de 90 e dentro da Lei da Ficha Limpa. Mas a questão da desinformação, o que é desinformação, tudo isso tem sido construído pelo Tribunal Superior Eleitoral. Direito dinâmico, né? E aí, é óbvio que tem essa questão do dinamicismo, mas o receio é que aí, de novo, a gente não está colocando em xeque a instituição. Mas o problema é a mutabilidade do que hoje, por exemplo, é a jurisprudência e que amanhã pode mudar de novo. Então, você gera, inclusive, um problema de, numa mudança jurisprudencial, você ter prejudicado pessoas que ficaram para trás e aí quem vem para frente. E aí, de novo, qual que é o mundo ideal? O legislativo está percebendo que o judiciário está entrando nessa esfera, o legislativo tem que se antecipar e falar, olha, isso é abuso do poder religioso, isso é abuso do critério da desinformação, não para, digamos, limitar, mas para você dar mais objetividade a essa ideia da moralização. Por quê? Porque quem escolhe quem está lá no TSE, no TRE, é um processo de indicação política também, que é uma outra questão que a gente discute muito sobre isso, né? Então, tem essa parte da política que faz parte na nomeação também de quem integra a justiça eleitoral, ainda que seja um pouco menor. Então, acho que são coisas que, de novo, a gente precisa começar a discutir e rediscutir para a gente aprimorar as instituições. Né? Agora, qual que é a alternativa se não for o judiciário? Você vai deixar o próprio legislativo cuidar do processo eleitoral? É deixar a raposa cuidar do galinheiro. É exatamente o problema que você chega, né? Você tem que dar um tipo de resposta a essas situações, né? Então, né, a desinformação num contexto... E é importante dizer, né? Talvez isso justifique até alguma outra discussão, mas a desinformação nas eleições é algo que existe desde que é a eleição. Quer dizer, no sentido de você buscar, né, alterar a realidade de alguma forma que beneficia. A gente teve alguns casos históricos, por exemplo, até o próprio dolo, o próprio político que faz ali ou exalta qualidades que ele não tem, ou desvia a interpretação de um fato. O que os americanos, às vezes, é o direito de mentir nas eleições, mas que tipo de mentira que é admitida? Aquela mentira de uma interpretação de um fato verdadeiro, ou quando você realmente tem a criação de um fato ali. Eu lembro que a gente teve eleições que o candidato tomou uma bolinha de papel na cabeça, né? Esse caso é antigo. E ele sai ali com parece que estava ferido, né? Não, aliás, ele tomou a bolinha de papel e continuou a campanha, né? Aí ele recebeu uma ligação e falou, olha, alguma coisa ali, ele de repente bota a mão na cabeça e sai, ele foi parar no hospital. Aí teve outro caso. Em 89 nas eleições de presidente lembro que foi a primeira vez que teve segundo turno, se não me engano, nas eleições presidenciais, Lula e Collor, e nas vésperas das eleições apareceu uma filha do Lula, que aí houve uma polêmica, com a Globo, dizem que ele queria que a mulher, que a mãe, né, da filha sofresse um aborto. Isso nunca ficou muito bem esclarecido, mas o fato é que nas pesquisas ele... às vezes eu lembro de uma campanha específica que uma candidata, ela estava começando a crescer na campanha, estava liderando a campanha, e um partido adversário fez uma propaganda falando sobre a questão era a autonomia do Banco Central. E aquela candidata em questão, ela deu uma manifestação ali, de certa forma, dizendo que não via um problema naquilo, enfim, da autonomia do Banco Central. E eu lembro que depois saiu uma propaganda política com uma família reunida à mesa, e começa aquela voz de fundo falando a autonomia do Banco Central vai tirar a comida da mesa do brasileiro. Daí o cara ia dar uma garfada aí no frango, o frango some, né?
Quer dizer, Sempre existiu. E esse tipo de situação, quando a gente vai qualificar numa campanha política, quer dizer, qual é a relação da autonomia do Banco Central com o fato do brasileiro ter ou não a comida na mesa? Aí é óbvio que você pode fazer, aliás, essa é a beleza das ciências sociais e da política, enfim, que, né, a causalidade entre as situações não é algo muito claro, né? Mas se há relação, é uma relação distante, né? Então, o que foi isso, né? Foi uma mentira? Isso foi uma desinformação? Ou isso foi uma forma de chamar atenção ali para uma posição? Então, são elementos, né, que no final eles acabam sendo judicializados, isso vai parar na justiça eleitoral e alguém tem que tomar a decisão. A opção que temos, acho que não há, porque talvez não conseguimos pensar em outras melhores, mas a justiça eleitoral tem feito esse papel no Brasil. Só que realmente, cada vez mais ela tem sido um árbitro muito forte, muito presente nas eleições. E aí a gente sente aquela duvidazinha assim, bom, quem que tem que mandar no final nessa história? É o eleitor, né? Então, é esse tipo de complexidade que eu acho que surge, né? Acho que é importante fixar que a ideia de que não se pode, assim, a meu ver, né? Não se pode mexer no sistema, né? Claro que existem equívocos, existem decisões que são polêmicas, mas o que, de certa forma, se torna desequilibrante é a ideia de tentar mexer na lei toda vez que se discorda de uma decisão. Sim. Isso tem acontecido? Não, isso sempre aconteceu. Né? Mexer na estrutura. Porque o fato de ter uma justiça especializada, uma justiça eleitoral, eu enxergo isso como um privilégio. Né? E funciona bem, como bem dito aqui, regra geral funciona bem. Não estou defendendo os atores da justiça eleitoral, estou defendendo o sistema. O fato de existir uma justiça especializada para cuidar, para tratar competente, para tratar de um tema tão sensível à estabilidade da democracia. Eu acho que sobre a lei da ficha limpa, realmente a gente tem essas complexidades. Enfim, a gente está encaminhando aqui para a nossa parte final e vamos lá tentando fazer um retrato de como era e como estamos, né? Então, o Wagner chegou a falar sobre números da lei da ficha limpa. Qual o impacto da lei da ficha limpa no nosso quadro político? Olha, assim, é aquilo que a gente fala, né? Da questão da asepsia da política, que ela acaba fazendo uma limpeza. Em 15 anos você tem, sei lá, uma média de 7 mil candidatos retirados nos últimos 15 anos. Aí o fato não existe um levantamento quantitativo de quantos candidatos foram retirados e por quais motivações, né? Porque, como a gente falou, existem diversas hipóteses de incidência da lei da ficha limpa. Mas você tem um número expressivo de 7 mil candidatos sendo retirados do jogo da política. E isso, de um certo ponto de vista, de novo, é positivo. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto de que, em tese, pessoas que cumprem, no mínimo, um critério de moralidade administrativa estão concorrendo. E aí, isso não garante que são os melhores. Isso, por um lado, é bom por quê? Porque a gente afasta pessoas que são declaradamente, por decisão judicial, uma decisão confirmada, porque a gente também precisa lembrar que, embora os tribunais não acabem com o processo, você acaba no tribunal com qualquer discussão de fato e de prova. Você só consegue chegar nos tribunais superiores se você demonstrar uma violação específica, que é a violação do direito infraconstitucional ou da Constituição. Então, o índice de reversão de decisões nos tribunais superiores, ele é muito pequeno. Então, você está dizendo que existe um tribunal que avaliou provas, um tribunal que é composto por juízes competentes que deu uma decisão final. E aí, isso vai gerar a garantia de que aquela pessoa que descumpre as regras, que é um malfeitor da administração pública, essa pessoa está fora do jogo. E aí você vai ter pessoas num contexto em que essas pessoas elas vão estar dentro, digamos, da moralidade aceitável. E aí o eleitor vai poder escolher livremente dentre essas pessoas. Então, existe esse impacto. Agora, por um lado, isso também é ruim, por quê? Porque, em razão dessa ideia de moralidade, a gente começa a ter candidatos que se destacam como uma pessoa que é o grande nome da moral do país. Alguém que, por exemplo, nunca foi condenado
em tese, até aquele momento, alguém que nunca sofreu um processo criminal. E aí essa pessoa, ela se coloca como a grande referência de honestidade no país e isso também atrai muito a população. Então você abre margem para aquela questão dos populistas que a gente já discutiu em outro momento. Por quê? Porque num país como o nosso, a pessoa que não tem nenhuma condenação criminal, que não sofreu nenhum processo, isso é considerado não como o que deveria ser o normal. Isso é considerado ou é usado como se fosse uma habilidade excepcional. A pessoa usa aquilo como se isso fosse um superpoder, quando deveria ser a média, né? É o básico para a gente começar a concorrer. E eu acho um detalhe, né, Wagner, no que você está falando, porque é o seguinte, não há profissão de risco maior do que ser prefeito de cidade pequena. Exatamente. No Brasil. Porque você percebe que muitas vezes você está falando de uma cidade que não tem uma estrutura de administração ali. Né, às vezes o sujeito que é o prefeito é o padeiro da cidade, é o médico, enfim, né? Num contexto municipal, de uma cidade pequena, de um país que tem a quantidade de municípios que o Brasil tem, de municípios ali, às vezes minúsculos, que não tem uma estrutura, né? Uma coisa é você falar de São Paulo, outra coisa é você falar numa cidade de 5 mil habitantes no interior de qualquer estado. Então, aquele prefeito, ele toma decisões do dia a dia, muitas vezes assessorado por pessoas que também não conhecem, não tem um corpo jurídico ali à disposição, não tem... E de repente, aquele ato que ele praticou é declarado leva à rejeição das contas, né? E aí ele é condenado numa improbidade administrativa, né? Ou tem as contas rejeitadas lá pela Câmara, enfim. E você vê que primeiro, você não enxerga o dolo, mas você também percebe que o quê? Você está tirando do jogo político e da possibilidade de eleição de uma pessoa, né, que realmente em nenhum momento ela tinha condições de exercer um governo que se atente ao emaranhado, né, de regras e de condições que um gestor público tem. Então, é por isso que talvez a lei da ficha limpa ela surge no momento ali, como, né, naquele clamor que o Érico bem colocou, né? Pós-mensalão. Então, a legislação eleitoral é muito reativa. O que eu quero dizer com reativa? Ela reage. Né? Então, o que acontece? Ela muda conforme o problema que nós enfrentamos. Né? Então, eu lembro que, por exemplo, a legislação de financiamento das campanhas ela foi sendo alterada conforme os problemas iam surgindo. Né? Desde o Caixa 2 e, enfim, depois tivemos o mensalão, foi também um divisor de águas ali. Então, eu acho que o grande ponto é esse, né? Você joga ali no mesmo balaio situações completamente diferentes. E eu acho que daí que a gente fala desse impacto que são 7 mil, né? Esses números que o Wagner trouxe, mas qual porcentagem disso que realmente são pessoas... De crimes graves, as pessoas que não têm moral, né, para participar. De fatos que possam... extrair o elemento moralidade daquele possível candidato, né? De alguém que possa representar diretamente uma... E quando a gente joga uma equação moral, né? Acho que não a gente tem que tomar cuidado onde a gente está querendo enxergar a moral. Exatamente. Porque assim, você pode ter o candidato mais corrupto e malandro do mundo que sabe, por exemplo, né, se for um prefeito ali, sabe gerenciar a Câmara de Vereadores, sabe... Enfim, a gente tem N situações, quer dizer, que também, né, você abre espaço para os espertos, para os sujeitos que têm um bom corpo de advogados trabalhando junto, quer dizer... Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que o que me parece que a lei da ficha limpa ela acaba falhando, porque a história do que o inferno está cheio de boas intenções. Quer dizer, você tem uma lei que todo mundo, né, vai dizer, olha, isso é ótimo, porque traz moralidade às campanhas. E quando você percebe que ela pode ser aplicada de uma forma exatamente para tirar... Né? Pensar aqueles candidatos que não interessam. Né? E a gente sabe que é uma coisa muito viável de ser feita é manipular o processo político. Né? Exatamente. Eu vou dar uma opinião aqui que é no seguinte sentido. Se esse controle, né, fosse institucional
e não legal, se esse controle fosse feito pelos partidos políticos, né, que tem esse papel, que tem como um dos seus elementos esse papel, se fosse bem feito, se o filtro fosse bem elaborado, nós não precisaríamos... Não precisaria da lei da ficha limpa. Precisa de lei para restringir, para poder tirar do jogo alguém que pode ser representante da parcela da população. Eu acho que um tema necessário que a gente tem que falar de democratização dos partidos. Assim, parece ser um contrassenso, porque se é o partido político ele é eleito como o grande player da democracia no Brasil, né? Porque todo candidato tem que ter filiação partidária e quais partidos são verdadeiramente democráticos? Para quem internamente, né? Sim, para quem gosta das leituras que nós indicamos, foi indicado nos nossos capítulos o livro Como as Democracias Morrem, Levitsky, e ele cita exatamente isso. Ele diz lá nos capítulos que as smoke rooms, né, as salas esfumaçadas dos partidos antigamente já cuidavam de fazer um certo filtro para que os candidatos, para que isso prévio às prévias, né, que eles têm no sistema americano, já era feito um filtro nessas salas esfumaçadas para que candidatos, entre aspas, imorais não participassem do pleito que antecede... O que no Brasil nunca aconteceu, né? Tanto é que a professora Mônica sempre falou, né? A acidentada morfologia dos partidos políticos do Brasil. Por quê? Você tem que os partidos nanicos, que foram... O partido virou um commodity. E muita gente criava partido político para depois vender, porque não tinha restrição de prazo para você fundir ou incorporar um partido político. E o candidato é quem? O candidato é quem o presidente do partido quer que seja candidato. Muito partido com dono por aí, né? Exatamente. E aí gera um monte de disformia. E o partido com dono é quem vai mudar as regras do jogo. Sim. Por quê? Porque não vai existir um controle, digamos, popular posterior do conteúdo daquela lei que está sendo aprovada. E aí gera um outro problema, que é de fato, né? Que eu acho que o diagnóstico, né? A lei da ficha limpa, ela é importante. Eu acho que ela tem umas travas que são essenciais, a questão de você punir quem abusou do poder político, do poder econômico, até porque a gente vem de uma história no Brasil de fraudes eleitorais muito grandes, de abuso do poder econômico. Eu sempre lembro do livro clássico do professor Vitor Nunes Leal, que é o Coronelismo, Inchado e Voto, que tinha que ser leitura obrigatória para qualquer pessoa no Brasil que quer entender sobre política. E tem um também, na verdade alguns, né, do professor Jairo Nicolau, sobre eleições no Brasil, que mostram como as eleições são manipuladas. Então, às vezes, esse paternalismo, no caso do Brasil, tem uma justificativa histórica. Porque, historicamente, todos nós somos induzidos por várias metodologias de quem está concorrendo a votar em determinado candidato. Então, é como se fosse uma proteção adicional da democracia brasileira você remover essas pessoas. Então, a lei da ficha limpa ela é importante por isso. Mas ela também precisa dessa revisão cuidadosa para a gente não excluir do jogo político pessoas que agem de boa fé e por desconhecimento, ou seja, porque no Brasil não tem capacitação para gestor público. Né? Porque assim, não dá para a gente exigir uma formação acadêmica de quem vai ser político, mas na minha visão, a partir do momento que você vira prefeito, governador, deputado, senador, você deveria passar por algum tipo de aperfeiçoamento. Essas pessoas tinham que estudar política, economia, o mínimo, o básico. Né? Por quê? Para você evitar esse tipo de coisa. Então, existe também um problema nesse sentido. E aí você tira do jogo pessoas que, às vezes, têm aderência popular, que poderiam, inclusive, migrar para um outro cargo maior, para representar melhor. Então, tem essa dualidade da lei da ficha limpa, que é importante. E, de novo, né, tem gente que vai se pautar e vai falar, não, a lei da ficha limpa, em absoluto, ela viola a liberdade de escolha dos candidatos. Mas... se a gente parar por uma análise, né, até da ciência política, voltando para Aristóteles, que é um dos pais da política, a ética para Aristóteles, assim como a política, ela tem conotações diferentes. Então, a ética é a ciência da vontade individual, da concepção individual, e a política é a ciência da vontade ou da formação coletiva. Então, quando você cria um elemento que coletivamente vai gerar mais benefícios, a sua ética ela pode estar, digamos, contida ou restringida no ideal da política. Então, a lei da ficha limpa, quando ela moraliza a política e ela tem um objetivo de selecionar os melhores candidatos, ela está, sim, limitando, de certo modo, a tua ética, a tua vontade individual de escolher um candidato, porque cada um vai definir qual é o seu conjunto de valores morais e qual candidato é o mais adequado. Mas quando você faz essa limitação, você está fazendo essa limitação, digamos, para o bem da polis, para o bem da cidade. Então, seria adequado. Agora... as limitações que a lei da ficha limpa traz de restringir
por uma decisão de um tribunal, talvez isso seja um pouco mais difícil da gente justificar, mas foi a escolha que o STF deu, né? Sim. É aquela velha história das vezes o remédio ser tão forte que vai... o remédio ele pode salvar ou matar o paciente, depende diferença da entre dose. o remédio e o veneno é a dose. Exatamente. Muito bom, meus amigos. Então, nós chegamos aqui no nosso limite de tempo. Vou dar aquela oportunidade de cada um fazer aquela sugestão, comentário final para a gente fechar esse episódio de hoje. Então, Érico, tem alguma sugestão? A minha conclusão é a seguinte: não há conclusão. Nós fizemos aqui um brainstorming e colocamos pontos positivos e pontos negativos da necessidade da lei da ficha limpa, mas do grande risco que existe de ser interpretado de maneira extensiva. E fica para cada um. Acho que, aliás, o escopo do nosso podcast é exatamente esse. É para que o ouvinte, cada um, extraia informações e tome suas próprias conclusões. Né? Por isso que é sem políticos. Nós não temos finalidade de induzir a raciocínio nenhum. Apenas de expor nossas opiniões. E acho que foi um bate-papo muito proveitoso. Né? Eu mesmo aprendi muito aqui. Acho que a lei da ficha limpa é um mal necessário. E eu digo mal porque, repito, se esse controle fosse bem feito pelos partidos políticos, a gente não precisaria usar o pretexto, vamos dizer assim, de alcançar o princípio da moralidade para inserir no ordenamento uma lei restritiva. Exatamente. E aí, só para deixar a nível de estudo, né? Acho que para quem quiser aprofundar, acho que o primeiro é esse livro que eu falei do professor Vitor Nunes Leal, né? Coronelismo, Inchada e Voto. E tem um livro que eu e o professor Bruno escrevemos um capítulo, inclusive, que foi organizado pela professora Raquel Cavalcante Ramos Machado, lá de Fortaleza, e o professor André Garcia Xerez, que chama-se A Lei da Ficha Limpa, Passada Limpo, pela editora Mucuripe. Esse livro está em e-book, disponível gratuitamente na internet. E a análise que eu e o Bruno fizemos é exatamente sobre essa ideia de moralização da política, os impactos na liberdade de escolha dos candidatos, e a gente fez isso fazendo um diálogo com a teoria aristotélica para colocar isso em evidência. Professor Alessandro Soares, né, que compõe a bancada aqui com a gente, mas que hoje não pôde estar presente, ele também tem um artigo que ele discute a constitucionalidade da decisão do Supremo sobre a lei da ficha limpa. Ele discorda da conclusão de que a lei da ficha limpa é constitucional no que tange a possibilidade de você tirar alguém do jogo só por uma decisão de segundo grau, né? Uma decisão de um tribunal sem confirmação final, ou seja, sem trânsito em julgado. Então, acho que são textos que vão ampliar o horizonte para quem quer formar uma opinião sobre a lei da ficha limpa e, sobretudo, sobre essas propostas hoje de reduzir a lei da ficha limpa apenas para beneficiar certos candidatos, né? Acho que a gente precisa começar a ficar atento a isso, porque o Congresso ele pode ter pautas importantes, mas a gente tem que saber quais são os reais motivos daquela pauta que está sendo discutida. E eu não acho que reduzir o prazo de inelegibilidade para beneficiar qualquer candidato, né, seja compatível com a ideia de democracia. Até porque seria um retrocesso. Né? Então, milhões de pessoas vão ser desconsideradas quando propuseram a criação da lei da ficha limpa, e não é isso que a gente quer. Então, obrigado de novo a vocês. E, bom, e da minha parte, meu recado final, meu comentário final é que a gente tem produzido esses episódios, esses podcasts com ideias para discutir a política não em abstrato, não só considerando a situação brasileira, em outros cenários também, e abrir a possibilidade para todos os nossos ouvintes que caso queiram sugerir pautas, enfim, questões que entendam interessantes, nós estamos aí para trazer aquilo que for mais interessante para vocês, tá legal? Então, obrigado por todos que ficaram até o final desse episódio e desejo aí que vocês continuem assistindo, divulgando o canal aqui para que, enfim, continuemos esse trabalho aqui, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo episódio. Até.